ainda pode haver surpresas. Face à sondagem feita depois da primeira volta, com uma queda de 3 pontos para Seguro, aproveitada por Ventura. Calorosas saudações e surpresa era eu começar um vídeo sem pedinchar likes. Meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 240 mil subscritores, até porque mais de 30% das pessoas ainda não é subscrita. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site. Já agora, eu tinha anunciado na live, o vencedor do giveaway dos 300 euros na Prozis é o feliz contemplado que tem este número de encomenda. Portanto, quem tiver este número de encomenda, que me mande e-mail a dizer com o comprovativo de encomenda para o prémio ser entregue. Ora, o que é que se passa? Sondagem da Católica, onde há aqui algumas variações que vamos passar desde já a ver. Não só as alterações em Ventura e em Seguro e em como os restantes eleitorados dos outros candidatos da primeira volta, quer Marques Mendes, Cotrim, Gouveia Melo e afins, estão a ser reposicionados, digamos assim, num candidato ou noutro. Sem mais demoras, vamos a isso. António José Seguro pode bater um recorde de votação nestas presidenciais. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público mostra que Seguro soma 67% das intenções de voto. Desde o 25 de Abril, nunca um presidente obteve uma percentagem de votos tão elevada na eleição para o primeiro mandato. Seguro está a captar mais de metade dos eleitores que votaram em João Coutinho de Figueiredo, Gouveia Melo e Marques Mendes. Já André Ventura aparece nesta sondagem com 33% das intenções de voto. Tem sido dias de tempestade a marcar uma histórica eleição presidencial. O mau tempo perturbou a campanha, mas não a tornou mais imprevisível. E o vencedor da primeira volta deverá mesmo repetir o feito nesta segunda, confortavelmente. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público aponta para a eleição de António José Seguro como Presidente da República, atinge os 67%. André Ventura não passa dos 33%. Há apenas uma oscilação muito ligeira face à sondagem feita depois da primeira volta, com uma queda de 3 pontos para Seguro, aproveitada por Ventura. Pode ser o melhor resultado de sempre de um presidente na primeira eleição, melhor só quando Soares foi reeleito em 1991, com 70%. Vamos aqui a vários pontos. Primeiro, e vamos começar com Seguro, já lá vamos a Ventura. Aqui é dito que Seguro vai ter o melhor resultado de sempre de uma eleição presidencial. Atenção, vai ter duas partes aqui nisto. A primeira, vai ter o melhor resultado de sempre, mas o contexto é completamente diferente. Mário Soares consegue os tais 70% em 1991 numa primeira volta, que é muito mais complicado de se ganhar com 70% do que numa segunda volta, porque numa segunda volta só há dois candidatos, ou seja, a concentração de votos é muito maior nos dois candidatos do que propriamente numa primeira volta, que, como aconteceu nesta primeira volta, havia 11 candidatos. Ou seja, o feito de Mário Soares ganhar uma primeira volta com 70% é muito mais merecedor de mérito, passa a redundância, peço desculpa, do que propriamente estes 60 e tal % de Seguro numa segunda volta. Porque para compararmos equitativamente, nós temos é que comparar os 70% de Mário Soares na primeira volta com os 30 e poucos % de António José Seguro na segunda volta. Na primeira volta, peço desculpa. Nós temos é que comparar diretamente a primeira volta com a primeira volta. Então é uma comparação um bocado batuteira. Não obstante que há mérito em Seguro em conseguir estas percentagens, agora, uma coisa são os 70% de Soares, que isso aí na primeira volta, arrasador, 70% numa segunda volta, ou 60 e tal %, não é um feito uau. Atenção, porque na primeira volta Seguro teve 30 e poucos. Agora, comparativamente a Ventura, se olharmos aqui, eu já tinha alertado para isto, esta eleição presidencial pode ser uma maravilha para ambos. Seguro acaba a noite eleitoral a dizer ganhou a democracia, a moderação, o humanismo e papapá, e ganha com 60 e tal %, o que é uma margem, se calhar não bate o recorde do Soares, não é? Até porque contextualmente é uma primeira volta contra a segunda volta, logo aí é diferente. Mas é uma margem confortável, não está ali nos 50 e tal, está ali nos 60 e tal, acaba a noite todo contente e diz ganhámos, margem confortável, 60 e tal %, sim senhor, até é mais do que o Marcelo teve em 2021 na sua reeleição, ou até em 2016, se não estou em erro. O Ventura acaba a noite todo contente, porque a sua principal ambição é ser Primeiro-Ministro e, ao mesmo tempo, sai daqui com 33%, que é uma percentagem superior à percentagem que a AD teve nas eleições legislativas há 6 meses atrás.
E, portanto, 6 meses, já um bocadinho mais, 6, 7, 8 meses atrás. E, portanto, ele acaba à noite, o Ventura a dizer, sim, perdemos e tal, não sei o quê, o Seguro ganhou, na boa, mas eu é que, percentualmente falando, sou o líder da direita. E acaba à noite todo contente a dizer isto e vai para o Parlamento dizer para o Montenegro que tem mais percentagem do que ele teve. Obviamente que as eleições são diferentes, mas esta vai ser a retórica de um e de outro, em que ambos, do ponto de vista contextual, saem a ganhar. Obviamente que Seguro, do ponto de vista direto e absoluto, ganha as eleições, como é óbvio, mas contextualmente falando, vão sair os dois a ganhar em termos políticos no pós-dia 8 de fevereiro. Vamos prosseguir agora para ver como é que os outros eleitorados estão a interagir com os dois candidatos. Pode ser o melhor resultado de sempre de um presidente na primeira eleição. Melhor só quando Soares foi reeleito em 1991, com 70%. Esta estimativa é feita a partir desta intenção direta de voto, onde se verificam 5% de inquiridos a assumirem que vão votar branco ou nulo. 6% ainda não sabem o que vão fazer. Parabéns. É irem votar, está bem? Seguro vence em todos os eleitorados com margem confortável. Ventura mostra-se mais forte entre os homens e os menos instruídos, mas não o suficiente para derrotar o adversário. Este é o único homem que vai salvar o país! Praticamente todos os que votaram em Seguro e Ventura na primeira volta vão repetir o voto, mas há mais de 2 milhões de eleitores a terem que fazer uma nova escolha depois de terem votado em candidatos que ficaram pelo caminho. Se os eleitores mais à esquerda vão esmagadoramente votar em Seguro, há mais divisões entre os votantes de outros candidatos. Espera lá que as músicas... é normal que à direita haja mais divisão, não é? Porque a ala direita do PSD, talvez alguma dela tenderá a votar mais em Ventura, a ala mais ao centro em Seguro, e isto talvez, a existência de Seguro é mais complicada para Ventura do que se fosse, por exemplo, um candidato da ala mais à esquerda. Imaginem que era um António Costa. Era muito mais fácil para Ventura ter uma votação próxima dos 40% ou até ultrapassar os 40% se fosse um candidato como Costa do que propriamente António José Seguro, porque o Seguro sempre foi visto como o direitista do PS, não é? É o André Ventura do PS, é o tipo mais à direita que lá está. E isto vai dificultar o Ventura, ou qualquer candidato de direita que estivesse nestas eleições numa segunda volta, porque se é o tipo mais à direita, o tipo, enfim, é a pessoa, é o candidato mais à direita que está dentro do Partido Socialista, então isso vai dificultar o candidato da direita a ir buscar votos ao centro-direita. Porquê? Porque o candidato António José Seguro, sendo o que está mais à direita no centro-esquerda, tem mais facilidade de chegar ao centro-direita. E isto dificulta também o próprio Ventura ou qualquer candidato que fosse, não é? Portanto, há muita ala do PSD, como vamos ver agora aqui nas percentagens, que vai votar no Seguro. Entre quem votou em Coutinho de Figueiredo, 60% dizem que vão votar em Seguro, 14% votam em Ventura. Uma percentagem significativa de 17% dizem que votarão branco ou nulo. Já os eleitores de Gouveia e Mel estão mais decididos, 63% a votarem em Seguro, 16% a votarem em Ventura, só 6% admitem votar branco ou nulo. São os eleitores de Marques Mendes os que mais votam em Seguro, 69%, só 11% votam em Ventura, os mesmos que vão votar branco ou nulo. Com os eleitores do PS com Seguro e os do Chega com Ventura, só os eleitores da AD ficam divididos na escolha desta segunda volta. Nesta sondagem, 62% dizem que votarão no candidato mais à esquerda, 15% preferem o candidato mais à direita. Se formos ver estes números, ou seja, fazer aqui esta analogia, se formos ver estes números do eleitorado da AD, 60%, depois há aqui indecisos, não é? Portanto, 62 mais 15 dá 77%. Portanto, ainda faltam 23 pontos percentuais por dar a um e outros candidatos. Assumindo que, se formos fazer aqui a mesma métrica dos indecisos, desses 23 pontos percentuais de indecisos, o Ventura vai buscar 5 pontos percentuais, imaginando, nós estamos a falar de uma realidade onde o Ventura, destes votos da AD, vai buscar 1/5 dos votos da AD. Mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. Se acrescentarmos aqui alguma parcela dos indecisos ao Ventura. Isto é importantíssimo para ele, para António José Seguro também. Mostra aquilo que eu também estava a dizer, ou seja, como é o candidato, a persona política mais à direita dentro do Partido Socialista, o que acontece é que facilmente consegue ir buscar votos ao centro-direita. Isso nota-se aqui, não é? Portanto, o Ventura, apesar disso, consegue ir buscar alguma parcela eleitoral que lhe faz ir buscar 1/5 do eleitorado. E isto é importante não propriamente para esta eleição, mas para as próximas. Para as legislativas, onde o próprio Ventura vai dizer, bom, eu tenho que efetivamente explorar este eleitorado aqui,
onde o Ventura se vai focar claramente mais nas próximas eleições é nestes 20% de eleitorado da AD, onde ele próprio já sabe que eventualmente votam Ventura. E um quinto do eleitorado da AD, a AD teve 30%, mais coisa menos coisa, um quinto do eleitorado da AD são 5, 6 pontos percentuais. Ou seja, se o Ventura teve 23 ou 24%, mais 5 ou 6 pontos percentuais, o Ventura chega aos 30%. Se a AD perder esses 5 ou 6 pontos percentuais diretamente para o Chega, a AD fica com 27 ou 28 e o Chega passa a ser o partido mais votado. Portanto, isto é muito importante para Ventura. Para Seguro também, no contexto eleitoral desta eleição, e é o que vai... E ele, inteligentemente, tem feito bem, apelar ao centro-direita e ao centro. Portanto, isso tem sido uma boa estratégia. Agora, para Ventura isto é muito mais importante no pós-eleições, porque lhe pode literalmente dar uma vitória eleitoral no futuro, numa retirada eleitoral direta da AD, em substituição eleitoral direta para o Chega. Isso pode efetivamente acontecer. E o candidato mais à direita. E agora o que é que eu faço? Mesmo com receios de desmobilização, num ato eleitoral que para muitos já parece decidido, a grande maioria dos inquiridos diz que estas presidenciais são muito importantes. Entre os dois candidatos tão diferentes, o confronto não é apenas entre dois homens, mas entre todas as ideias que representam. 40% consideram que esta é uma luta entre moderados e extremistas, 17% veem a segunda volta como um embate entre democratas e não democratas. São os mesmos que olham para esta eleição entre esquerda e direita, só 13% a veem como sendo entre socialistas e não socialistas. Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Jornal Público entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. Foram obtidos 1.601 inquéritos válidos. A margem e direita, só 1.601 inquéritos válidos. A margem de erro é de 2,4%, com um nível de confiança de 95%. Okay. Só quero olhar aqui para este, o resto já analisámos tudo, não vou aprofundar mais, mas aqui queria dar esta nota, ou seja, estas eleições são entre moderados extremistas, 40%, a maior parte acredita nisto, democratas e não democratas, pouca gente nem chega a 20%, é só 17 pontos percentuais, portanto até se pode fazer o argumento que é só, diria, o eleitorado mais de esquerda radical, ou a ala mais à esquerda do PS, esquerda e direita também não, e socialistas e não socialistas também não. É curioso. Eu diria, se me perguntassem a minha opinião, eu diria que isto é uma base de política moderada com uma visão radical. E atenção, radical é diferente de extremista. Era a única coisa que eu alterava aqui, ou seja, eu concordo que isto é uma batalha eleitoral entre moderados e radicais. Não considero que seja extremista. O extremismo e o radicalismo são coisas diferentes. Ou seja, um partido radical, isto não são eleições de partidos, mas, enfim, serve de exemplo, um partido radical quer mudar as coisas radicalmente, seja à esquerda ou à direita, há partidos radicais de esquerda, de direita, como tudo, não é? Mas quer mudar as coisas radicalmente, mas dentro do jogo democrático. Um partido extremista ou alguém extremista quer mudar as coisas, mas pela via da força, ou ditatorial, ou não democrática. Ou seja, quando se diz aqui democratas e não democratas, a maior parte das pessoas não acha que isto seja ditadura contra a democracia. Ou seja, discorda dessa ideia. Mas acha que há aqui um radicalismo. O que acontece é que muitas vezes na teoria política, extremismo e não democratas, ou seja, extremismo e ditadura, está junto, não é? Portanto, acaba por ser um bocado a mesma coisa, embora isto seja aqui segmentado de forma diferente. Por isso é que eu colocaria aqui a palavra radical, no sentido em que ambos têm uma visão democrática, só que uma mais moderada, quer na retórica, quer na forma, numa manutenção do sistema político vigente, dos principais atores, etc. E o outro quer mudar as coisas radicalmente, quer através da forma como se expressa. Bem, assim não é mudar, é um mecanismo para depois mudar, mas mudar, sei lá, os atores principais do sistema, as políticas, trazer uma agenda mais conservadora, mais securitária na imigração, mas dentro da via do jogo democrático. Mas até me surpreende. Mas eu claramente responderia isto aqui, mas não colocaria extremistas, colocava sempre uma visão moderada em Seguro e uma visão radical em Ventura. Não colocava a palavra extremista, porque o extremista entra aqui no não democrata, que está colocado num segmento diferente, apesar de, na teoria política que eu prefiro seguir, na ótica, na métrica, são sinónimos nessa questão de radicalismo ou extremismo político. Mas enfim, é só um pormenor. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.